Oi pessoal, bom dia. Olá, bom dia. No centro de Vitória, comerciantes fecham as portas porque não suportam mais a violência. É triste. Num único dia, 2 empresários desistiram do negócio. A repórter Bruna Maria fala ao vivo do centro. Bom dia para você, Bruna. Ingrid, George, boa tarde. Eu falo ao vivo do centro de Vitória. Pois é, que triste, né? 2 comerciantes, 2 lojistas se viram obrigados a fechar as portas em apenas um dia aqui no centro de Vitória. E o motivo, a gente já imagina, claro, a falta de segurança. Não aguentaram mais tantos assaltos, arrombamentos, furtos e se viram obrigados a fechar as portas, fechar aí a fonte de sustento da família. Eu falo ao vivo do centro de Vitória e já eu volto para explicar essa história direitinho para vocês e a resposta da Polícia Militar sobre esse assunto. Volto com vocês no estúdio. Combinado, Bruna, até já. Essa semana, o astro mirim capixaba Jeremias Reis teve a conta do Instagram hackeada. Uma empresária em Vila Velha enfrenta o mesmo problema e já contabiliza prejuízos. A nossa equipe conversou com um especialista que explicou como esses criminosos agem e, principalmente, o que fazer para evitar que as contas na internet sejam hackeadas. Zenilda é empresária do ramo da beleza. Pelo menos 50% da clientela dela é atraída pelas redes sociais. São mais de 10 mil seguidores só no Instagram. Imagina o tamanho do problema. Eu achei que fosse um problema, como você falou, de login mesmo. E aí eu tentei buscar fazer a recuperação de senha, mas eu não consegui. O próprio Instagram me solicitava vários e-mails que eu desconheço e eu não conseguia acessar. Ela já tentou de tudo para recuperar o IG. Nada deu certo. Em apenas 10 dias sem acesso à conta da clínica, o prejuízo já é imensurável. De lá para cá eu não tenho postado nada, eu tenho muita visualização no Stories, eu sempre faço. E isso é um prejuízo financeiro bem grande, porque as pessoas me procuram muito por lá. Eu faço muita promoção, divulgo promoção de momentânea, então isso vem uma busca muito rápida. No último domingo, as contas de Jeremias Reis, astro mirim capixaba, também foram hackeadas. Só no Instagram eram mais de 190 mil seguidores. Até o nome do perfil foi alterado após a invasão. São 3 técnicas. A primeira é phishing, né? Os criminosos enviam armadilhas digitais, as pessoas clicam em links e acabam passando informações, dados pessoais e senhas para os criminosos. A segunda técnica é a engenharia social. O criminoso conhece um pouco da vida da vítima e utiliza esses dados para descobrir a senha, deduzir a senha. E a terceira é a força bruta. A força bruta é a técnica que consiste em testar todas as combinações, ou seja, utiliza a capacidade de processamento do computador para estar descobrindo a senha. As principais técnicas utilizadas pelos hackers para invasão de contas na internet são velhas conhecidas dos especialistas e todas elas podem ser evitadas. Fique atento às dicas do especialista para deixar suas redes sociais e outras contas em ambiente virtual mais seguras. Contra phishing é você não evitar clicar em links dentro de e-mails, dentro de mensagens. Já em relação à engenharia social, é importante não criar senhas com dados de parentes, datas de aniversário, datas de casamento, né? Nomes de parentes, nomes de coisas que vocês gostam, que você facilita a utilização dessa técnica de engenharia social. E por fim, a técnica de força bruta, a dica mais importante é criar senhas complexas, senhas que tenham no mínimo 9 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas, números e também caracteres especiais. Quem for vítima de hackers deve procurar uma delegacia. Quem mora na Grande Vitória, o ideal é buscar ajuda na Delegacia de Crimes Eletrônicos, que fica na Avenida Marechal Campos, perto do Hospital das Clínicas. Lembrando que quem pratica essa ação comete crime de invasão de dispositivos informáticos. A pena é de até 2 anos de cadeia. E olha, George, a angústia continua, viu? O menino que foi atropelado na porta de casa na Serra corre o risco de não poder mais andar. A informação foi passada por familiares da criança. O pequeno Miguel continua internado esperando uma vaga para ser transferido. A prefeitura prometeu instalar uma faixa de pedestres elevada, como foi pedido pelos moradores. No olhar do Cristiano, a preocupação por Miguel.
O último boletim médico repassado à família deixou claro que o menino ainda tem um longo caminho de recuperação pela frente. O médico conseguiu estancar o sangramento do pulmão. No momento ele respira sem a ajuda dos aparelhos, mas ele tem uma lesão gravíssima na perna. Ele já foi operado e vai precisar fazer uma outra cirurgia para ver se faz uma reconstrução da perna. Ele tem uma lesão entre a bacia e o fêmur, que a bacia soltou de cima do fêmur. Tem uma lesão na coluna que precisa cicatrizar essa bacia para poder virar ele. E teve alguns cortes na cabeça, mas que não foi nada de grave. Mas de momento ele ainda corre o risco de não andar. Miguel, de 9 anos, foi atropelado na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Fio Rosa, no bairro Praia da Baleia, na Serra. A criança atravessou a rua correndo e o motorista não conseguiu evitar a colisão. Enquanto Miguel luta pela vida, familiares, amigos e moradores da região onde a criança foi atropelada buscam medidas junto ao poder público para evitar novas vítimas na região. Quem mora nos condomínios da Praia da Baleia afirma que acidentes acontecem com frequência. Os carros passam em alta velocidade, moto, ninguém respeita. À noite, então, tem até racha aqui na frente, entendeu? A gente já está considerando aqui uma rodovia da morte, porque é muito violento mesmo. São 4 condomínios de um lado e o outro lado não tem nada, não existe uma casa, não existe nada. E o escolar, no caso do Miguel, que é da prefeitura, para do outro lado para a criança atravessar a rua, sendo que não tem casa do outro lado, não tem nada. Ele tem que pegar na porta, que faz melhorias, coloca uma lombada, coloca um redutor de velocidade, uma faixa no chão apagada não vai resolver. O Departamento de Trânsito da Serra garante que vai atender o pedido da população para colocar a faixa elevada. O prazo para iniciar a obra está entre o final de junho e início de julho. Com a implantação da faixa elevada, a prefeitura vai o quê? Reforçar a sinalização. A placa reduzindo a velocidade nesse trecho de 60 para 40 km por hora, inscrição na via de atenção, devagar, travessia de pedestre, velocidade máxima de 40 km por hora. Para a família de Miguel, resta esperar e contar com a fé. Um sentimento assim, de muita tristeza, de muita dor. Você vê aquele vídeo que está rodando nas redes sociais, você sabe que é o seu filho que está ali embaixo e que assim, a pessoa que atropelou e que até hoje não me procurou para poder saber como é que está o estado do meu filho, que põe a cabeça no lugar, que vem se conscientizar. Enquanto isso, os amiguinhos de Miguel fazem um apelo para que novos episódios como o da criança não aconteçam. Motorista, por favor, vá mais devagar. Isso aí. O caso é investigado na Delegacia de Delitos de Trânsito. Motorista de aplicativo é baleado na Serra. Ele buscou um passageiro no bairro Jardim Carapina. Quando tentava sair do bairro, foi atacado por traficantes. Eles atiraram em direção ao veículo. Era o segundo dia de trabalho como motorista de aplicativo. De acordo com esta familiar, que preferiu não se identificar, ele tinha alugado o veículo para trabalhar no último fim de semana, após 2 anos desempregado. Colocando currículo, pedindo ajuda e estava fazendo bico. Trabalhou de todas as áreas, pedreiro, eletricista, entregador, tudo que aparecia ele pegava, capotaria, tudo, todos. E agora, no final de semana, ele recebeu assim, a ajuda de um grande amigo para entrar no Uber, né? E conseguiu. Aí pegou o carro ontem, depois do almoço, e já foi trabalhar. Trabalhou das 4 horas até as 11 horas ontem à noite. E hoje ele me deixou no hospital para fazer o exame da minha filha e foi trabalhar. De acordo com testemunhas, o homem de 29 anos tinha acabado de embarcar um passageiro no bairro Jardim Carapina. Ele teria entrado numa rua sem saída e logo atrás 2 indivíduos atiraram contra o veículo em que eles estavam. Após baleado, ele ainda dirigiu o carro até este hospital particular que fica próximo ao bairro onde o crime aconteceu. Ele conseguiu chegar lá e pediu para me ligar, pediu até o passageiro, me deu um telefone para me ligar, para me avisar, né, que ele estava bem, estava machucado, baleado, né, mas ele estava bem, ele estava vivo. De acordo com a Polícia Civil, 2 disparos atingiram a vítima nas costas. As primeiras informações da investigação apontam que a bala atravessou o tórax. No carro em que o motorista e passageiro estavam, é possível ver a marca de um dos disparos. Já na poltrona do carro ficaram as manchas de sangue do condutor.
Este motorista de aplicativo, amigo da vítima, conversou com a pessoa que estava com ele no carro logo após o crime. Ele relatou que o motorista teria entrado numa rua errada. Passageiro mesmo que falou que eles entraram numa rua sem saída, na hora que ele foi dando um ré e os vagabundos começaram a aplicar tiro em cima deles. Após dar entrada neste hospital particular, a vítima foi transferida para o Hospital São Lucas em Vitória e não corre risco de vida. Ele falou, eu tô bem, meu bem, eu tô bem. Ele tava assustado e eu também. A gente tava com muita esperança e agora estou com medo. Tá difícil, né? Bom, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação. Até agora, não foram identificadas a autoria e motivação do crime. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia 181. E olha, num único dia, 2 empresários do centro de Vitória abandonaram o comércio, perderam para a violência. Eles não suportam mais a insegurança, nem tanto o prejuízo. Não é isso, Bruna? Voltamos com você. Ingrid, George, boa tarde. Eu falo ao vivo do centro de Vitória, onde dois lojistas... Falo ao vivo do centro de Vitória, Ingrid e George. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que assiste o Tribuna Notícias. Pois é, que história triste, né? 2 lojistas aqui do centro de Vitória se viram obrigados a fechar as portas, e isso por conta da violência. Mais uma vez a gente fala sobre esse assunto aqui. Olha, segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo, até abril, foram mais de 4.000 lojas abertas aqui em todo o Espírito Santo. Em contrapartida, mais de 2.600 lojistas, como esses do centro de Vitória, tiveram que fechar as portas. E entre os motivos para isso, é claro, tem a insegurança, essa instabilidade econômica e vem, lógico, em primeiro lugar, esse medo de arrombamentos, medo de assalto, essa insegurança. Os dados da FEComércio que a gente tem, que são os mais atualizados, mostram que em 2017 foram mais de 4 milhões de reais em prejuízos para os lojistas da Grande Vitória. E nesse mesmo ano, eram mais de 10 arrombamentos por dia. Olha só, pensa que situação. A gente está em 2019, 2 anos passaram, mas pelo que a gente acompanha aqui todo dia no Tribuna Notícias, a gente acredita que esses dados esses números devem ter aumentado bastante. Eu conversei com alguns lojistas agora aqui do centro de Vitória, falei sobre esse assunto e eles não se surpreenderam. 2 pessoas fecharam as portas? Pois é, eles me contaram que todo dia que eles abrem de manhã aqui as lojas, eles ficam na expectativa de saber o que vão encontrar e, melhor, claro, o que não vão encontrar dentro das lojas. Tamanha é a certeza dessa violência, dessa insegurança. São muitos arrombamentos aqui no centro de Vitória, principalmente durante a madrugada. Esse é um cenário que a gente acompanha em todo o Espírito Santo, em toda a Grande Vitória, mas aqui no centro de Vitória acaba ficando muito agravado pela falta de policiamento. A gente vai acompanhar agora a história de um comerciante aqui do centro que foi assaltado 2 vezes em menos de 1 mês. Foi um prejuízo de mais de 20 mil reais. Ele teve coragem de reabrir as portas, mas outros 2 colegas dele que trabalham aqui no centro não tiveram essa mesma coragem. Fecharam as portas, fonte de sustento da família por causa da insegurança. A gente acompanha numa reportagem que o Felipe Chicarino preparou pra gente. A certeza do dia de trabalho só é garantida ao abrir a porta e verificar se está tudo no lugar. Aí sim, o expediente começa. Tem 30 dias que seu Orlando retomou os trabalhos, depois que a lanchonete dele, que fica no centro de Vitória, foi arrombada e boa parte do material levado. Devagarzinho, a maioria dos clientes estão voltando, né? Porque eles achavam que eu tinha fechado mesmo. É demorado, porque o lucro da gente é muito pequeno, né? Ainda mais comida, que o meu caso aqui é o prato feito. Tem um valor que a mercadoria sobe no supermercado, eu não posso todo dia repassar isso. Então o lucro da gente é muito reduzido e vai demorar um bom tempo para mim acertar tudo de novo na lanchonete. Do começo de maio para cá, nada mudou.
Os arrombamentos continuam do mesmo jeito. Inclusive, aqui na Rua da Lanchonete do Seu Orlando, esse brechó foi arrombado e furtado esta semana. Cansado, o comerciante fechou as portas. O vídeo do proprietário, ao ver a loja dele arrombada, viralizou nas redes sociais. Ele tinha a loja há 9 meses. Foram mais de R$2.000 de prejuízo. Tá fechando a loja de vez? Fechando de vez, tô indo embora, não aguento ficar aqui não. Você senta aqui, tá jogado as traças, ninguém toma conta de nada. Quebraram tudo lá em cima, fizeram uma baderna, comeram, usaram o banheiro, fizeram um monte de coisa aí e ninguém faz nada aqui no centro. Estão saindo fora, não dá para ficar. A mulher não aguenta mais, ela quer ir embora e nós vamos embora. Tô indo embora hoje. Seu Orlando faz uma conta rápida sobre as ocorrências das últimas semanas. No dia que arrombaram aqui, no dia seguinte arrombaram a Ricardo Eletro, no outro dia arrombaram a garagem, depois foi a Caixa Econômica, arrombaram ali o brechó daqui da rua, levaram tudo, inclusive o comerciante já fez a mudança do que sobrou e já fechou as portas, não vai abrir mais. Um fenômeno que é percebido por boa parte dos comerciantes. Eu sou um exemplo vivo no passado fui quase à falência de tantos assaltos, né? Até 2 numa semana. A violência é um dos ingredientes, né? Seu Orlando vai tocando o barco, infelizmente tendo o medo como parte da tripulação. Aqui a gente vai sobrevivendo assim, devagarzinho, com muito medo. Cada dia que eu chego aqui para abrir a porta, você abre a porta esperando já uma surpresa. Eu estou trabalhando o que a gente precisa, mas ânimo para vir aqui, aquele entusiasmo, assim, você vir, melhorar as coisas, não tem mais. Pois é, que história triste, né? A gente vê o desabafo do Seu Orlando. E olha, conversando aqui com alguns comerciantes, eles me falaram que além de tudo isso, fica difícil até contratar funcionários para trabalhar aqui nas lojas. Porque quando eles falam que o emprego é no centro de Vitória, alguns funcionários ficam com medo. Tamanha essa insegurança aqui no centro de Vitória. Vou pedir licença para vocês para eu ler o que a Polícia Militar fala sobre esse assunto. De praxe, eles informaram que, apesar de tudo isso que a gente escutou aí, eles realizam constantes operações em todo o centro de Vitória, com pontos base e abordagens, além do policiamento ostensivo de rotina. O comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão, que é responsável pelo policiamento aqui na região, lembra que está à disposição da comunidade para planejarem ações de policiamento e ressalta, claro, que é de extrema importância que a população, que os lojistas denunciem por meio do 190, porque é somente por meio dos boletins de ocorrência que eles conseguem fazer o mapeamento das regiões que mais estão precisando. Nenhuma novidade da fala da Polícia Militar, né? E também nenhuma novidade nesse assunto que a gente está falando aqui ao vivo, insegurança no centro de Vitória. A novidade é que 2 pais de família tiveram que fechar as portas, tiveram que fechar aí o sustento da família por conta da insegurança. Muito triste, Ingrid, Jorge, volto com vocês. É verdade, Bruna, é muito triste, né? A gente ouviu aí, ver um depoimento desse, né? Um comerciante tirando as roupas das araras, você vê que é um pequeno comerciante que luta, a mulher não quer mais ficar com medo aí dessa insegurança, que a gente mostra praticamente todos os dias o problema ali no centro de Vitória, os arrombamentos durante a madrugada, e de pensar também, daqui a pouquinho nós vamos mostrar como é que está a insegurança em Porto Canoa também, onde os empresários também não aguentam mais, investem em segurança, investem em equipamentos, mas também são vítimas dessa violência toda. Já é difícil manter o comércio de rua, você imagina com essa insegurança. Olha, o empresário vai pedir medida protetiva contra a ex-namorada. A jovem não aceita o fim do relacionamento e ontem colocou fogo no carro do comerciante. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Tainá Lopes. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, George. Nós estamos aqui em frente à delegacia de Campo Grande, em Cariacica, com o titular da delegacia, doutor André Luiz Landeira, que vai explicar um pouquinho, porque hoje cedo, né, delegado, o senhor escutou vítima e suspeita do crime, né? Boa tarde, senhor. Obrigado pela participação. Então, o que o senhor já avaliou nesse primeiro momento aí dos depoimentos? Bom, nesse primeiro momento nós estamos na dúvida sobre o fato, se seria um crime de dano ou se seria um crime de incêndio, um crime de perigo comum, tá? Mas vai ser feita perícia agora,
porque no dia houve uma falha e realmente a perícia não foi feita, mas isso ainda vai ser motivo de apuração, tá? Mas a perícia está vindo aí para nós definirmos se o incêndio em si colocou em risco pessoas e o patrimônio alheio. Isso ficando constatado, o crime é grave, o crime é de perigo comum, é crime de incêndio, é o código previsto no código. Pela sua experiência, né? O senhor escutou a vítima, que disse que ele frisou essa questão de que estava num relacionamento abusivo, que ela já tinha tido outros comportamentos em relação à violência ou coisa semelhante? Violência, ameaças. Ele fez, podemos dizer assim, o correto. Tá? A primeira problema que houve entre eles, ele registrou a ocorrência. Tá? E agora teve esse segundo problema, né? Mas ele realmente estava num relacionamento abusivo. Ele já tinha acabado com ela há muito tempo. É ela que insistia em voltar a relação com ele. E ela? O que ela disse em depoimento? Ela disse se planejou esse crime ou se agiu por impulso? Qual foi a versão dela nesse caso? Olha só, a versão dela foi que ela surtou. Não, na minha concepção e na minha experiência, ela não surtou, ela premeditou, tá certo? Nós temos já praticamente arrolada testemunhas que viram ela portando a substância inflamável que ela utilizou, tá? Ela estava no local aguardando ele chegar, ela sabia que ele ia chegar lá portando a substância inflamável. As imagens deixam claro isso, tá? Que o crime foi premeditado, não tem a mínima dúvida na minha concepção. Só falta a comprovação da perícia. O crime é grave porque o crime é de incêndio, não é um simples dano, não. Então, a próxima fase é essa questão de periciar o local onde tudo aconteceu. Isso, a perícia está vindo aqui agora, a perícia vai ser feita agora. Hoje mesmo ela já vai sair indiciada daqui, ou por incêndio ou por dano qualificado, mas eu tenho certeza que é incêndio. Delegado, muito obrigada pela sua participação. A gente escutou esse comerciante, o relato desse comerciante. Nós conversamos com ele, ele contou um pouco dessa história, a versão dele, de como era esse relacionamento e de como tudo aconteceu. Acompanhe a reportagem. As imagens mostram quando a mulher se aproxima do carro. Primeiro, ela apedreja o veículo. Em seguida, espalha algum produto inflamável e coloca fogo. Rapidamente, o carro é tomado pelas chamas. O veículo pertence a esse empresário. Segundo ele, a responsável pelo incêndio é a ex-namorada. De acordo com a vítima, a relação durou cerca de 6 meses. Mas a mulher de 28 anos não aceitava o fim do namoro. Falei que não queria mais nada com ela, que não dava. Ela simplesmente falou, eu vou te acusar de agressão. Só que não tinha nada. Ela não conseguiu provar nada. Eu não agredi. Quando eu voltei, que ela saiu antes de mim, ela foi e cometeu esse crime de botar fogo no carro. Louca. Completamente descompensada. Só que eu tentava sair e ela sempre ameaçando, fazendo ameaça, um monte de coisa. A jovem também teria reagido de maneira agressiva em outra ocasião. Ela quebrou uma câmera Nikon de R$3.800 aqui. Sou uma pessoa doida para fazer um negócio desse. A nossa equipe, o empresário contou que um dia antes do carro ser incendiado, a namorada se exaltou com uma funcionária dele. O episódio teria sido motivo para a jovem procurar a polícia. Segundo o empresário, a namorada o levou à delegacia alegando que tinha sido agredida por ele, fato que o empresário nega. Eles foram ouvidos e em seguida liberados. Quando retornavam da polícia, a namorada teria dito ao empresário que causaria contra ele um prejuízo de R$30 mil. Quando eu vi o carro pegando fogo, eu falei, é a doida, é a maluca para fazer um troço desse. Quando você quebra alguma coisa, arranha, quebra um vidro e tal, é uma coisa. Só que ela destruiu o patrimônio todo e quase pegou fogo na loja. O carro incendiado é avaliado em R$39 mil e não tinha seguro. Ela vai ter que pagar, de um jeito ou de outro. Eu não quero ver ela nunca mais na minha vida, entendeu? Pessoa dessa não merece consideração nenhuma. Vocês acabaram de escutar o depoimento, né, do homem, da vítima. E hoje cedo, quando a gente chegou aqui na delegacia de Campo Grande, por volta das 10 horas da manhã, enquanto o comerciante prestava depoimento, a vigilante de 28 anos, a ex-namorada dele, a mulher que aparece nas imagens, também veio até a delegacia para ser ouvida. Ela veio aqui para prestar depoimento, mas antes de conversar com o delegado, bateu um papo com a gente. Você confere a entrevista para saber a versão da mulher.
Nossa relação era boa no início, era tudo bom. O problema é a mulher que trabalha com eles, que nunca aceitou meu relacionamento com ele, que pegou as minhas fotos em redes sociais e começou a me difamar em rede social. Eu já desconfiava que ele já me traía com ela, ele sempre falando que não, até que teve um dia que eu já cheguei, peguei os dois dentro da casa dele. Então ali já começou, foi quando eu danifiquei uma máquina dele e paguei, deu mais de R$1.000, R$1.500. Um dia antes do ocorrido do carro, ele contou que vocês foram na delegacia porque você tinha se exaltado com a funcionária dele, foi isso que ele contou, e que você teria denunciado ele por agressão. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não, fomos à delegacia porque eu briguei com a funcionária dele, não. Fomos à delegacia porque eu retornei do PA para a casa dele. Essa funcionária dele chegou, pediu ele o dinheiro para ir para o salão. Foi aí que eu me exaltei com ele, já estava passando mal. Infelizmente, a gente já começou a discutir, ele falou alguma coisa lá para me ofender lá, então eu falei com ele, olha, já que o problema é delegacia, então vamos para a delegacia. Eu mesma acionei a polícia e fomos à delegacia. Não tenho mais nada a declarar sobre isso. Certo. Só para finalizar, ele diz também que depois que vocês estavam voltando da delegacia, você teria dito que daria um prejuízo a ele, antes de cometer o negócio do carro. Realmente você falou alguma coisa assim? Não, tem mensagem disso em algum lugar? É o que ele disse, eu tô perguntando a você agora. O que ele disse, ele vai fazer tudo para me prejudicar. Mas se não tiver nada disso registrado em algum lugar, gravado, provado, eu não falei nada disso. Eu não falei que eu ia dar prejuízo nenhum a ele, eu simplesmente... Na hora do surto, não tem como voltar atrás, agora eu peguei e fiz essa barbaridade, não tenho como voltar atrás, aí está o prejuízo que eu dei, mas eu não falei nada que ia dar um prejuízo. Pois é, em relação a essas declarações da mulher, o comerciante disse que, e até falou isso para a polícia também, que a funcionária trabalha com ele há anos e que ele não tem nada com essa funcionária, inclusive conhece a família dela. É uma confusão, segundo ele, criada pela ex-namorada e que infelizmente acabou nessa situação. Eu estou aqui agora com a Nájila Zardini, que é advogada, e a presença da Nájila aqui é para esclarecer uma coisa. A vítima, o comerciante de 28 anos, o comerciante, ele saiu aqui da delegacia sem medida protetiva. Ele disse que quer uma medida protetiva contra a vigilante, né, para manter a segurança dele depois desses 2 episódios, mas saiu daqui sem essa medida. Nájila, explica pra gente como é que funciona no caso dos homens, né, quando eles são vítimas. Então, boa tarde a todos. No caso dos homens, é necessário registrar um boletim de ocorrência, munido desse boletim, junto com as provas que ele tem de agressões físicas, né, esse dano patrimonial, se dirigir ao Poder Judiciário para solicitar essa medida. No caso do homem, não há uma previsão legal expressa, assim como a mulher, que tem a Lei Maria da Penha, né, que já resguarda bastante, mas existem casos em que é necessário, sim, a utilização dessa medida. Esse é um exemplo e precisa socorrer ao Poder Judiciário para repelir essas agressões, esses danos ao patrimônio. Então, munido do boletim de ocorrência com as provas que ele já tem, ele se dirige ao Poder Judiciário e aí é concedido, com base no Código de Processo Penal, uma medida de proteção a ele. Tá certo, muito obrigada, fica o esclarecimento. Há 30 dias para concluir esse inquérito, o delegado ainda vai terminar, né, ouvir um pouco mais essa mulher aqui na delegacia de Campo Grande e deve autuar pelos crimes que ele achar compatível com o ato que ela cometeu. Volto ao estúdio com vocês. Obrigada, Tainá. Olha, vimos agora há pouco a violência no centro de Vitória. Na Serra, mais sofrimento. Os comerciantes pagam caro para ter câmeras de segurança, conseguem ver em tempo real bandidos levando os objetos da loja, imediatamente chamam a polícia e os criminosos conseguem fugir. Foi o que aconteceu em Porto Canoa. Quando a viatura chegou, 6 bicicletas bem caras já tinham sido desaparecidas com os bandidos há muito tempo. Os bandidos chegam em uma picape, estacionam em frente à loja, quebram os cadeados e arrombam a porta de vidro. Uma a uma vão levando as bicicletas. Ao todo 6, as mais caras que tinha na loja. Principalmente as de aro 29, que são de alumínio e tudo. Mas levaram também outras 2 bicicletas de aro 16, provavelmente, para dar para algum parentinho deles, alguma coisa assim. E um aro 20 rosa neon também. Considerando o prejuízo da porta, os cadeados,
As bicicletas giram em torno de 8 a 10 mil reais. Enquanto os criminosos estavam dentro da loja, os donos do estabelecimento acompanhavam tudo em tempo real, pelas câmeras. Eles ligaram para a polícia, mas a viatura só chegou aqui quase meia hora depois. Segundo o proprietário, só para fazer a ocorrência, nem mesmo Honda fizeram em busca do veículo. No tempo integral, a hora que eles estavam roubando, tirando as bicicletas daqui, a gente viu pelas câmeras e nós ligamos para a polícia naquele instante. Pensávamos que eles viriam na hora, para pelo menos fazer uma sindicância, uma vigilância, uma coisa. Não, chegaram bem depois, de 20 a 30 minutos depois, e não fizeram nenhuma vigilância, não procuraram, não foram atrás nem nada, não. Simplesmente mandaram que a gente fechasse as portas, que já estavam arrombadas, arranjasse outro sistema de cadeado, alguma coisa que colocássemos aqui no lugar, e mandou que a gente fosse à delegacia registrar a queixa. Esse foi o primeiro arrombamento em 14 anos, mas o proprietário já foi vítima de outros 2 assaltos. Tomei até coronhada na cabeça, onde correu sangue pela minha cara fora. Eu fiquei muito indignado. Infelizmente, é difícil, né? Só Deus mesmo para tomar conta da gente. Comerciantes da região estão assustados, já que câmeras, grades e cadeados não intimidam mais. O jeito é contar com o apoio dos vizinhos no monitoramento. Como aqui é uma rua que tem bastante amigos, parceiros, a gente se protege assim, um vai sinalizando o outro, né? Quando vê algum meliante meio estranho, um vai se identificando e falando com o outro. Através de rede social, grupos de WhatsApp, então a gente consegue fazer essa comunicação bem bacana, é o que vem nos ajudando, né, a prevenir contra isso. Quanto sofrimento para comerciantes, né? Bom, a PM disse que os policiais chegaram na loja 12 minutos depois que foram acionados. Garantiu que constantemente faz ações de combate à criminalidade no bairro, entre elas visitas a comércios da região. Disse que está à disposição da comunidade para juntos planejar novas estratégias de policiamento. A polícia prendeu o suspeito de assassinar um jovem em Novo Horizonte, na Serra. Fábio dos Santos matou a vítima com 14 tiros perto de uma lagoa no fim do mês passado. Luciano Gomes tinha 19 anos e era natural da Bahia. Na casa do assassino, a polícia apreendeu armas, entre elas uma submetralhadora, uma espingarda, além de munição e um radiocomunicador. Fábio saiu há pouco tempo da cadeia e cometeu o crime dias depois. Estava preso por roubo, receptação e porte ilegal de arma. Na casa dele também foi preso o Everton dos Santos, que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas em Colatina. Pois é, a polícia acredita que Fábio estava tentando retomar o tráfico em Novo Horizonte, bairro onde tem ocorrido intensos tiroteios. Bom, hoje é Dia Nacional do Meio Ambiente e uma pergunta. Você sabe o que fazer com equipamentos eletrônicos velhos que já não têm mais utilidade? Jogar esse tipo de material no lixo comum prejudica o meio ambiente e a nossa saúde, Ingrid. Pois é, George. Na Serra, 2 pontos de coleta do chamado lixo eletrônico estão disponíveis para toda a população. Impressora, carregador de telefone fixo, teclado. O que já foi bom e útil um dia, hoje é simplesmente lixo. Lixo eletrônico? Vamos jogar fora no lixo, seu João? Com essa tecnologia avançada, esse lixo, rapaz, ele está há muito tempo. Você acumula muito rápido. Vai né? acumulando muito rápido, porque essa tecnologia, assim, ela está evoluindo muito rápido. Então, esse material, ele vai ficando descartável. E aí vai acumulando na nossa casa, vai acumulando esse monte de lixo. Não só na minha, que eu tenho certeza que em várias casas do nosso povo aqui, serrano, eles têm esse acúmulo de lixo. Durante as comemorações da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura aqui da Serra disponibilizou 2 caçambas como esta. Uma aqui no Parque da Cidade, em Laranjeiras, e a outra lá em Serra Sede, na Prefeitura. Os moradores que têm lixo eletrônico em casa, é só descartar. Essa caçamba vai permanecer aqui do dia 3 até o próximo dia 16, onde pode ser descartados pequenos eletrodomésticos, batedeira, liquidificador, mix, impressoras, computadores, teclados, mouses, cabos elétricos, e eles será dada a destinação adequada. No Parque da Cidade, a caçamba fica até o dia 16 de junho, em Serra Sede até o dia 10.
É relevante ressaltar aqui que o lixo eletrônico é danoso tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Todo descarte, quando ele é feito diretamente no solo ou na água, há algum tipo de contaminação. Muitos desses equipamentos, esses eletrodomésticos, eles têm algum metal e esse metal, se não descartado corretamente, pode trazer prejuízos à saúde. Já que agora o seu João deu um jeito no lixo eletrônico acumulado, ele tem até um recadinho para dar para os outros moradores que, assim como ele, tem esse tipo de resíduo em casa. Eu gostaria de fazer um apelo aos nossos moradores da nossa serra, que mantém a nossa serra limpa, a nossa cidade limpa e o nosso meio ambiente realmente preservado, trazendo esse lixo, esse entulho eletrônico aqui, justamente para o local correto, aonde é que deva ser jogado fora. Então, reforçando, os pontos de coleta ficam disponíveis no Parque da Cidade até o dia 16 e em Serra Sede até o próximo dia 10. Ingrid, pessoal de casa, a gente fala agora do nascimento dos quíntuplos num hospital de Vitória. 5. Olha só o tamanho da equipe que participou do parto ontem à tarde. 36 profissionais. Tudo para que a mamãe Mariana Mazelli, de 35 anos, tivesse toda a segurança necessária na hora do procedimento. Uma gestação de 28 semanas. Os bebês estão internados na UTI neonatal. O parto durou cerca de 1h30 e foi acompanhado de perto pelo pai. O empresário Jaime Rezen já tem um filho de 12 anos e se emocionou, claro, com a chegada dos quíntuplos. 3 meninas e 2 meninos. O maior nasceu com um pouquinho mais de 1 quilo, a menor com 430 gramas. A gente deseja toda a saúde do mundo para o Jaime, para o Benício, Bela, Laís e Beatriz. E claro, para essa super mamãe, a Mariana. Fala sério, família gente. Gigantona, hein? 5. Vamos lá? E já a fala do vereador que prometeu dar chumbo na cabeça do suposto traficante que teria pichado o muro de uma escola na Serra. Fala também da insegurança na região de Cobilândia, em Vila Velha. São muitos assaltos. E a ventania que toma conta do Espírito Santo e despencou a temperatura em todas as regiões. Tribuna Notícia volta já. Vejam essa, pessoal. Na Serra, um vereador disse que vai dar chumbo na cabeça de suposto traficante que teria pichado o muro de uma escola. A revolta é por causa da frase "abaixe o vidro e tire o capacete", pichada no muro de um colégio municipal de Serra Sede. O vereador Cabo Porto, do PSB, chegou a gravar um vídeo registrando a revolta e fazendo ameaças à pessoa que escreveu a frase. Defendeu também pauladas na cabeça desses marginais, se referindo ao suposto criminoso que teria pichado o muro. O vídeo foi publicado nas redes sociais. Ele garantiu que vai acionar a PM e a Guarda Municipal para buscar o autor do crime e também a Prefeitura para pintar o muro. Nós entramos em contato com o vereador que disse, abre aspas, "Eu, como político, de repente posso ser questionado ou mal interpretado, mas estou fazendo aquilo que ninguém tem coragem de fazer na classe política, que é lutar pelo bem comum e pela sociedade. Volto a repetir, família de bem merece abraço, bandido merece paulada na cabeça." Vale lembrar que político, não é, que faz leis, os políticos fazem as leis e podem endurecer essas leis. E é isso que a gente quer cada vez mais, que as leis sejam endurecidas, para que os bandidos não tenham coragem de pichar frases como essa. Pois é. Isso se faz com caneta, né? Exatamente. Isso se faz com caneta, paulada na cabeça. Olha, a insegurança e o medo tomam conta de quem vive no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Moradores e comerciantes reclamam dos assaltos. A comunidade afirma que os crimes aumentaram depois que as obras da rodovia Leste-Oeste foram concluídas. O bairro Cobilândia, em Vila Velha, foi notícia nos últimos meses com os transtornos das chuvas, alagamentos, mosquitos, dengue. Mas agora o problema por aqui é outro, os assaltos. Os moradores já não sabem mais o que fazer.
Nesta página da internet, vítimas pedem ajuda e compartilham os casos. Foram mais de 30 postagens só nos últimos 15 dias. Uma das vítimas é esta secretária. Ainda assustada, ela tem medo de mostrar o rosto. Ela estava com a filha de apenas 1 ano dentro do carro quando foi abordada por 2 homens nesta rua. Veio apontando a arma para mim, mandando eu descer do carro e eu pedindo para eles esperarem para mim tirar minha filha do carro. E o outro ia entrar com a minha filha dentro do carro ainda, quando a minha tia pediu, pelo amor de Deus, para eles esperarem eu tirar a criança, porque ela ainda estava dentro do carro. Foi quando ele pediu para minha tia, então me dá seu celular. Segundo os moradores, os assaltos acontecem durante o dia e também à noite. Os bandidos levam carros, celulares, bolsas, assaltam lojas. A Fernanda mesmo só trabalha assim, com grades fechadas. Dali de dentro do pequeno comércio, já viu muitos assaltos e até troca de tiros. Pessoas sendo assaltadas, de pessoas que às vezes estão lanchando, passa um motoqueiro que fica olhando muito, eles me dão um celular para me esconder, com medo, já aconteceu. E de pessoas passarem correndo, que acabaram de ser assaltadas, ou a gente vê gritos, tiros. Moradora de Cobilândia há mais de 30 anos, esta vendedora conta que está assustada com o aumento da quantidade de crimes. Eu mesmo tenho medo de sair aqui na minha própria rua. Quando eu vou trabalhar, eu peço minha mãe ou alguém para me vigiar, porque eu já fui assaltada aqui agora, segunda vez, né? Quem mora em Cobilândia garante que nos últimos tempos o número de crimes aumentou bastante no bairro. Além do pouco policiamento, os moradores acreditam que a construção da rodovia leste-oeste tem contribuído para isso. É que desde então, Cobilândia tem sido rota de fuga para os criminosos. Não tem hora, não é de dia nem é de noite. Tendo uma oportunidade, eles vendo uma oportunidade, não importa a idade, se é criança, se é idoso, eles estão praticando e estão indo com grosseria, estão vindo armado mesmo. É muito triste, entendeu? Não sei o que está acontecendo, mas a insegurança está demais. A Polícia Militar disse que está à disposição da comunidade para conversar sobre as ações na região e reforça que é importante que todas as ocorrências sejam registradas na delegacia. E em Viana, um caso assustador. Um casal foi baleado depois de ser atacado por cerca de 20 criminosos encapuzados no meio da rua. As vítimas são um caminhoneiro atingido no braço e a esposa dele, que levou um tiro no peito. O caminhoneiro conversou com nossa equipe e acredita que essa foi uma ação de traficantes querendo impor o terror no bairro. Mais de 30 cápsulas encontradas nesta rua do bairro Ipanema, em Viana. Todas de calibres diferentes, como escopeta, pistola, 9mm e também .40. Todo esse material foi recolhido pelos moradores após um ataque, que eles próprios identificaram como sendo de uma gangue do bairro Soteco, bairro que fica próximo aqui. Do ataque, foram vítimas 2 pessoas inocentes, esse motorista e a mulher dele. O motorista estava chegando em casa por volta de 1h da madrugada, quando foi surpreendido. Para vocês terem uma ideia, os tiros pegaram principalmente do lado do motorista. Aqui em cima, nós estamos vendo também que pegou aqui no teto, lá na borracha, aqui na coluna, perto da janela aqui. Olha, aqui também tem, ó, mais um disparo aqui. Esse outro que pegou no para-brisa e que pode ser aquele que acertou a esposa do motorista. Os tiros também acertaram o pneu e o radiador. Mesmo com o carro nessas condições, ou seja, sem condições de rodar, ele insistiu e foi até o PA de Arlindo Vilasque. E olha, não foi brincadeira não. Vejam mais disparos aqui, ó, em outras partes do carro. Mesmo assim, ele e a esposa, os 2 baleados, a esposa no peito e ele no braço, seguiram para pedir socorro lá no PA de Arlindo Vilasque. Depois foram transferidos para o Hospital São Lucas. Ele ainda gritou que era morador, para que os tiros parassem. Tentei botar a mão para fora avisando que eu era morador e vinha disparo da árvore, vinha de trás da árvore e era muito. Atiraram no pneu do carro logo de cara. Foi aí que ele viu que a mulher dele também tinha sido atingida no peito. Eu tentando acelerar o carro, quando eu olhei ela tinha tomado um tiro no peito. Aí foi onde que eu já comecei a descer, logo na frente tem um morro que desce, eu desci o morro com ela. Aí vi que eu também tinha tomado dois no braço. Aí fui com o carro com o pneu furado. Fui lá para o hospital ali do Vilasque.
né? O pneu partiu, que já estava, e continuei com o carro assim mesmo. Os disparos atingiram ainda os vidros das janelas dessa casa, o teto e furou o parapeito de alumínio desta outra, além de muitos muros que também foram atingidos. Imaginem só, o casal está subindo aqui a rua, coisa que eles fazem de forma rotineira para ir para casa. O marido, o motorista, chegou por volta de 1h da madrugada do serviço e quando eles se aproximam de casa, são recebidos a tiros. Nessa parede aqui, a gente pode contar cerca de 5. São essas marcas aqui, ó. Tem aqui, tem ali em cima também. Agora, observem só aonde um dos disparos pegou. O tiro atravessou toda a varanda e foi pegar naquela parede ali. Olhem o buraco que esse disparo fez. A família do casal ficou desesperada. A mãe do motorista, de 80 anos, soube da notícia e nem falando com o filho, ficou tranquila. Meu filho, vim cansado do trabalho e quando vim chegar em casa ser recebido com bala, não é mole, viu? Isso não é mole. Impaciente também ficou a sogra dele. Fica muito dolorido para mim, porque é uma menina que, nosso Deus do céu, é o braço direito, trabalhador, ela e o esposo, né? Muito educada, muito, né? Religiosa, então é muito doloroso isso pra gente, entendeu? Já um motorista acredita que ter levado 2 tiros no braço, diante de tudo que aconteceu, foi um livramento. Eles erraram muito tiro, graças a Deus. Erraram muito mesmo. Se você contar o carro, acho que foram 9 a 10 no carro. Para só, graças a Deus, pegar 3 foi um milagre de Deus. Olha, o caso segue sob investigação na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher e até agora a autoria e motivação são desconhecidas. A PM afirma que faz policiamento ostensivo e outras operações de combate à criminalidade na região e pede ajuda da população por meio do Disque Denúncia 181. Tempinho esfriou, né, Ingrid? Começou aí uma ventania e deve continuar assim ao longo do dia. É a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que emitiu também um alerta de ventania. Ontem, em Meaípe, Guarapari, a frente fria deixou o mar bastante agitado, a água chegou a invadir a rua e destruir o restante do quebra-mar. Os ventos passaram de 70 km por hora e as ondas chegaram a mais de 2,5 metros de altura. A previsão é de queda de temperatura, valendo até às 6 da noite, mas pelo visto, né, se continuar assim, deve seguir aí para os próximos dias também. Pois é, mas está todo mundo com saudade de um friozinho, né, George? Inclusive você, né? Pô, além de economizar energia também, né? Pois é, o tempo fica instável na maior parte do estado e pode chover a qualquer hora do dia, inclusive na Grande Vitória. Temperaturas variam de 16 a 26 graus. A seguir, nosso amigo da saúde tira dúvida de quem não vive sem um cafezinho. Doutor João tá chegando, não perde não. Tribuna Notícia volta já. Chegou a hora do nosso doutor amigo da galera, doutor João. Hoje ele respondeu a dúvida do Leandro, que diz que não pode ficar sem café de jeito nenhum, porque senão tem muita dor de cabeça. Leandro é apaixonado por café, gente. Se ele não toma uma xícara de manhã, acontece o quê? A minha cabeça dói muito. Boa tarde, gente. Sem café não dá pra ficar, né? Não dá. Não dá pra ficar sem café, gente. Doutor João, o que é isso? É assim mesmo, né? Um medicamento muito conhecido para dor de cabeça, ele é a base de cafeína. O que a cafeína faz? A cafeína estimula uma substância no cérebro que trata a enxaqueca chamada serotonina. E provavelmente a serotonina dele é baixa. Quando ele toma o café, a cafeína, ele aumenta a produção de serotonina e a cabeça alivia. Interessante que eu também sou assim. Eu preciso café para ficar aceso, porque o café, ele acelera o cérebro. Isso não é doença não, isso é um mecanismo natural do nosso organismo para proteger você. Tomar café é bom então, né? Tomar café é bom, desde que não seja em excesso, porque às vezes você toma um café em excesso, o que acontece? O estômago dá gastrite. Então, em excesso não é legal. Tá bom, Leandro? Tá bom, obrigado, querido.
Tá vendo, Ingrid? Cuidado com gastrite, que você toma um balde de café de manhã, né? Olha o tanto que você toma de café. Você tá me denunciando, né? Eu sou realmente viciada. Eu tenho que tomar uma xícara gigante, ok. Gigante de café de manhã. Mas eu só tomo essa xícara, que vale pelo resto do dia, né? Pela garrafa inteira, né? Pois é, tudo em excesso faz mal, né? Um beijo pra você, Leandro. Marcele disse que você é super fã do TN e a gente fica muito feliz, viu? Um beijo também pro Dr. João, esse querido que volta na semana que vem. E um beijo também eu queria mandar pro Felipe Marchiori Tavares. Ele tá fazendo 8 aninhos, tá ligadinho. A mãe fofa mandou um recadinho pra mim aqui no Insta agora, falando que é aniversário do Felipe. Então, ó, um beijo bem carinhoso pra você e até amanhã. Parabéns, Felipe. A gente fica por aqui e te espera amanhã, 15 para meio-dia, hein? Agora a Ronda Geral com a Débora Moraes. Até amanhã. Tchau.